Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos e hoje vamos ver dois artigos bem específicos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 3º e artigo 4º. O terceiro fala dos princípios, o que é que pauta aí os princípios da educação nacional. E o quarto fala dos direitos e, consequentemente, dos deveres do Estado em relação aos direitos escolares, né, aos direitos educacionais. Vamos lá aprofundar esse assunto e ver questões, como é que isso é abordado pelas bancas na hora dos concursos? Já sabe, né? Tá inscrito no canal? Que bacana, que bom te ver aqui novamente. Não tá inscrito? Aproveita e já se inscreve. Ativa também o sininho, né, a notificação para você ser comunicado assim que chegar um vídeo novo, material bacana para você estudar. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, porque esse vídeo foi feito com muito carinho e atenção especial para você. Bora lá estudar um pouco mais. Olha só, o artigo 3º da LDB, né, ele está ali no campo dos princípios e ele vai falar dos fins da educação nacional, né? Qual é a finalidade, quais são os princípios, né? E a gente tem que considerar que o artigo 2º, esse que vem logo antes, né, ele trata a educação como um dever da família, do Estado e, evidentemente, né, também da sociedade, inspirada nos princípios de liberdade e de ideais de solidariedade humana, tendo ali, né, como finalidade o desenvolvimento do educando e o preparo para a cidadania e o mundo do trabalho. Logo na sequência vem o artigo 3º, que é hoje que a gente vai estudar, né, com profundidade. Por quê? Olha só, o artigo 3º, o que ele está tratando? Olha aqui. O ensino será ministrado com base, olha, nos seguintes princípios. E esses princípios caem bastante pelas bancas, sabe? Elas exploram bastante os princípios. E a gente teve aí uma atualização, né? A última foi a inclusão do inciso 14, que foi incluído pela Lei Federal 14.191, agora no ano de 2021. E a gente vai ver aí um a um desses princípios para ver depois como é que isso é explorado pelas bancas. Então vamos lá, olha, o ensino então será ministrado, o ensino, e está aqui falando, né, de educação escolar, ok? Ó, o ensino escolar será ministrado com base em princípios. E a gente vai ver cada um desses princípios. Bom, primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, né? Então não adianta só garantir a matrícula, mas tem que garantir a permanência desse estudante na escola, né? Que ele percorra aí a escolaridade básica completa, certo? Então tem que garantir as condições para esse estudante permanecer na escola. E não é só permanecer, entrar e permanecer, não é só colocar para dentro, né? Fazer a matrícula e manter esse estudante, mas também com qualidade, né? Que esse estudante percorra aí os anos da educação básica com sucesso, né? Pensando aí numa educação de qualidade. Então é acesso e permanência. É ficar na escola, mas também não é ficar a vida inteira, né? É ficar o tempo necessário para percorrer aí os anos de escolaridade, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Segundo princípio, então olha, o primeiro princípio é da igualdade. O segundo princípio, liberdade. E que liberdade é essa? Olha, de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o que? A cultura, o pensamento, né? A arte e o saber. Ou seja, está abarcando aí vários
pontos de vista de conhecimentos. Então, não é só o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, mas também questões da cultura, questões da arte e outros saberes. Percebe? Então, é liberdade para aprender, pesquisar e divulgar todas essas questões, certo? Então, é uma visão ampla, ok? Não é limitada, não é restrita aos saberes acadêmicos, certo? Terceiro princípio, pluralismo. O que é isso? Plural são vários, né? São várias ideias. Várias ideias e concepções pedagógicas, ou seja, a gente não vai lidar na escola com uma única linha pedagógica, com uma única tendência pedagógica, mas a gente tem liberdade de ideias e de práticas pedagógicas, né? Então, ideias e concepções pedagógicas as mais diversas existentes estão aí disponíveis e há esta possibilidade de trabalharmos cada qual com a sua concepção. E cuidado, porque esta liberdade, né, esse pluralismo de ideias, de conviver aí com diferentes tendências, isto não está de uma forma, vamos colocar assim, irrestrita, né? Porque se eu vou prestar um concurso para uma determinada prefeitura, esta prefeitura ou o Estado, né, a Secretaria de Educação do Estado, essa instituição, ela tem algumas tendências pedagógicas que ela já segue. E aí sim eu tenho que respeitar e acatar. Afinal de contas, sou eu que estou querendo prestar concurso e entrar nessa rede de ensino. Portanto, esse pluralismo de ideias é para você ter ideia assim, de que essas ideias divergentes que são, né, às vezes coadunam em pensamento, outras vezes se afastam, mas que há um pluralismo porque há uma possibilidade de você trabalhar com várias tendências. Entretanto, se uma rede determinada segue uma linha de pensamento pedagógico, é essa linha que eu tenho que seguir. Mas isso não vai invalidar esse pluralismo de ideias e de concepções, porque há outras redes, porque há outras escolas, há outras instituições que seguem outras vertentes pedagógicas. E o que é posto hoje pode ser refletido daqui uns tempos, né? Daqui uma outra gestão e ter um outro olhar para essa mesma questão, e aí, de repente, essas tendências pedagógicas também são modificadas de acordo com o que a sociedade tem de demanda, beleza? Então, há esse pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, e é desta maneira. Há esta divergência, né? Há esta pluralidade, porque são várias as tendências, e se eu for prestar um concurso específico, eu sei aquilo que eu tenho que seguir, ok? Ficou claro isso? Beleza. Quarto, respeito. Olha, respeito a quê? A liberdade, apreço, a tolerância. Ou seja, a gente tem que entender e dar espaço para o outro. As ideias não são só as prevalentes, né? Não são só as que eu defendo, as que eu acredito, mas há uma diversidade e isso precisa ser respeitado. Há que se ter tolerância em relação a tendências pedagógicas, a ideais, a ideias, a saberes diferentes, a culturas diferentes, né? Há uma multiplicidade aí de saberes, de culturas, de situações
que precisam ser respeitadas. Então, esse respeito à liberdade, isso também é a base de uma democracia, né? Então, a LDB está aí para reafirmar estas questões. Quinto, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Coexistência, então é de com, né? Viver com, a existência, né? De existir, então é existir conjuntamente tanto as instituições públicas quanto as privadas. As públicas sempre com caráter de gratuidade, né? E as privadas, quando não forem filantrópicas, terão aí cobranças, né, de valores. Enfim, as privadas são as escolas particulares, ok? Então, as públicas e as privadas, as que têm um CNPJ, que a gente diz, né? Elas são uma instituição de direito privado, né? Elas são constituídas desta maneira. Sexto princípio, gratuidade, gratuidade do ensino público, tá? Ensino público gratuito em estabelecimentos oficiais, percebe? Então, na escola pública, sendo essa escola dentro de um estabelecimento oficial, não pode se cobrar nada, nada, tá? Nada é nada. Nem mesmo uma colaboração para uma saída, né? Um estudo de meio, vamos pagar o ônibus, vamos contratar, nada, tá? Quando tá falando de gratuidade, gente, e cuidado, porque às vezes as bancas colocam, né? Segundo o princípio da gratuidade, a professora Beth, do segundo ano A, arrecadou recursos para pagar o ônibus. Esquece, hein? Porque segundo o princípio da gratuidade, não vai cair aí numa pegadinha, hein? Instituição pública, não há cobrança de nada. Nem do ônibus, nem do lanche, nem de associação de pais e mestres, de absolutamente nada. Toda contribuição que puder existir dentro das escolas serão sempre de caráter facultativo e voluntário, ou seja, o pai participa se ele quiser, se ele puder, da maneira como ele puder e quiser, tá? Porque a escola é gratuita, então cuidado aí, tá? Sétimo, valorização do profissional da educação escolar. Então, isto também é um princípio, valorizar a formação docente, o exercício da docência e os saberes docentes. E aí, quando a gente fala dos docentes, não é só do docente, né? De todo profissional que está dentro da escola. O docente, porque a maior parte dos profissionais do corpo docente, né? São os professores, mas a gente tem bibliotecário, tem o pessoal de TI que colabora, tem o pessoal que trabalha nos laboratórios de informática, a equipe de gestão da escola, pessoal da secretaria, ou seja, há várias equipes, há vários profissionais que trabalham na escola e todos eles devem ser valorizados, né? Eles são valorizados conforme aí o princípio no artigo 3º da LDB. Vamos ver os outros princípios. Bom, então, continuando aí os princípios, né, do artigo 3º da LDB, né, que fala do ensino ministrado nos seguintes princípios. Bom, 8º princípio, olha, gestão democrática, tá? Gestão democrática do quê? Do ensino público. Agora há pouco a gente viu a coexistência
do público e o privado. O privado não cai aqui nesse princípio. O princípio da gestão pública, da gestão democrática, é para o ensino público. É só na escola pública que tem a gestão democrática, tá? Até por uma questão de coerência, certo? Porque aí o mantenedor da escola particular, ele vai imprimir ali a gestão que ele achar mais conveniente, aquele pensamento que ele partilha, até porque vai estudar naquela escola quem assim desejar e puder, porque a oferta é pela rede pública, né? Na escola pública. E na escola pública a gestão é democrática. E o que significa isso? Significa que a gestão não pode ser autoritária, não pode ser autocrática, não pode. Ela tem que ser democrática. Ah, mas eu sou a diretora da escola, na minha escola quem manda sou eu. Bom, começa que a escola não é sua, então para de falar na minha escola. Começa daí, sabe? Essas pequenas coisinhas vão denunciando aquilo que efetivamente a pessoa acredita. Então, assim, na escola, aonde sou gestor, né, aonde sou gestora, na qual eu exerço a direção, ok, tá? Ah, eu vou imprimir uma gestão diferenciada. Não, a gestão vai ser democrática. Você vai ser autoritário, você vai ser o que você quiser em outro lugar, em outra esfera. No ambiente da escola pública, que é de todos, a gestão é democrática, tá? Então, a gestão tem que ser democrática, independente de você acreditar ou não na gestão democrática. Você vai desenvolver a gestão democrática e participativa. Todos vão participar desta gestão, certo? Então, a gestão democrática, ela entende, a participação de todos, certo? Então, cuidado aí, e é sempre no ensino público, escola particular, certo? Na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, que assim apregoam, né? Que o público é gestão democrática. Nono, garantia de padrão de qualidade. Garantia de padrão de qualidade, ou seja, o ensino público tem que ter qualidade, é princípio e está aí logo no artigo 3º da LDB. E como é que eu vou mensurar essa qualidade? Como eu vou qualificar esta qualidade? Através de testes, através de avaliações, sejam avaliações de turma, de escola, né, institucionais, sejam avaliações externas, enfim, há várias ferramentas, há vários instrumentos para a gente medir a qualidade da educação. E a educação precisa ter um padrão mínimo de qualidade. Padrão mínimo de qualidade é que o estudante entre na escola, aprenda, né, e com sucesso, que efetivamente aprenda o que for trabalhado, né, os conteúdos trabalhados ali na escola. Beleza? Vamos lá. 10º princípio, valorização, a gente já viu do profissional escolar, né? Agora, olha, da experiência extraescolar, ou seja, aquela experiência de fora da escola, certo? Por que isso? Porque os saberes, eles não se restringem ao ambiente acadêmico, aquilo que se trabalha dentro da escola. Mas a experiência que eu tenho fora da escola, isso conta e conta muito, especialmente se for experiência extraescolar do estudante. Os conhecimentos prévios, aquilo que ele já viveu, aquilo que ele já conheceu por outros caminhos, que não o caminho da escola, que não o caminho acadêmico, mas que aprendeu porque a vida ensinou, porque teve iniciativa, porque teve querência e foi atrás, enfim.
valorizar estes saberes que não são só os saberes acadêmicos que compõem aí os conteúdos escolares, né? Afinal de contas, os conteúdos que se trabalham dentro das escolas são os conteúdos socialmente escolhidos dentre aqueles conhecimentos que a humanidade foi acumulando ao longo aí dos anos de vida, né? Então, esses conhecimentos todos que são adquiridos fora do âmbito escolar têm que ser valorizados porque isto agrega muito no ambiente escolar, ok? 11º, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ou seja, é uma tríade aí, né? São 3 elementos que vão se conversar e que um está em função do outro. Ou seja, o que se trabalha na escola não é só para a escola. A escola não é um fim em si mesma, né? O estudante não está ali para aprender por aprender, mas para quê? Para vincular esse conhecimento da escola com o mundo do trabalho, porque afinal de contas a gente vive numa sociedade que é mobilizada pelo trabalho e esse estudante amanhã está na ativa, né? Está trabalhando. Se ele não estiver trabalhando, continuar aí a carreira acadêmica, né? Continuar os estudos, alguém muito próximo a ele já está sendo produtivamente, né? Já é economicamente produtivo, né? Já está desenvolvendo ali um trabalho. Portanto, é algo que está ali conectado com o estudante e as práticas sociais, ou seja, aquilo que se vive fora da escola. Então, tem que estar, esses 3 elementos têm que estar em consonância, né? Aquilo que se trabalha na escola, com aquilo que se vive no mundo do trabalho, aquilo que se vive na sociedade civil, isso tudo tem que estar em consonância, tem que estar andando e caminhando da mesma forma, né? Um elemento contribuindo para o outro e facilitando os demais. Então, a educação escolar ela tem que se vincular também ao mundo do trabalho e também à vida da sociedade civil, porque a gente não está formando pessoas para viver em outro mundo, né? Nesse mundo. E é esse mundo que vai exigir o quê? Uma prática social determinada ali naquela cultura, assim como vai exigir um trabalho, uma profissão, enfim. Então, a escola tem que estar aí ligada e andar em consonância, tanto com o mundo do trabalho quanto com as práticas da sociedade civil, tá? 12º, consideração com a diversidade étnico-racial, ou seja, não há que se ter discriminação, não há que se fazer referências a uma prática ou a outra, né? Esta prática desta cultura ou esta etnia é superior a... Não. Se eu estou numa democracia e lá em cima eu já estou falando de dentro da escola que eu tenho que ter uma gestão democrática, significa que todos estão dentro da escola, até porque naquele 2º princípio lá fala do acesso e da permanência, e é de todos, então eu estou pegando aí toda a diversidade. E quando eu falo no étnico-racial especificamente, ou seja, eu não posso discriminar nenhuma etnia, nenhuma raça. Então, há que se abraçar, né, a toda a diversidade da população que tiver ali na escola. Beleza? Ó, 13º, garantia. Garantia do quê? Ó, direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, ou seja, não é só naquele período que está na escola, mas ao longo da vida. Então, eu preciso garantir aí uma educação, não só para aquele momento
de faixa etária, né? Dos 4 aos 17. Mas, ao longo da vida, se o estudante, por algum motivo, não puder estar na escola durante esse período, né? Durante essa fase do desenvolvimento, eu tenho que garantir a educação de jovens e adultos, eu tenho que garantir o prosseguimento da escolarização em outros níveis. Portanto, é ao longo da vida. E eu não vou encerrar isso com 17 anos, mas isso se estende aí ao longo da vida, ok? 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária, tá? Das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiências auditivas. Esse último inciso, ele foi incluído recentemente, agora em 2021, né, pela Lei 14.191, e com certeza é aí um prato cheio para as bancas explorarem. Então, grava bem ele aí, tá? Decora aí esse princípio, porque esse respeito à pessoa humana, né, a diversidade da pessoa humana, já estava ali respeitado nos outros princípios, mas aqui incluiu-se especificamente das pessoas surdas, surda, cega, tá? Ou com deficiência auditiva, tá? Então, há que se respeitar. E o que é isso? É respeitar a cultura de Libras, é respeitar as possibilidades da pessoa surda, cega se comunicar, que aí tem uma outra forma de se comunicar, né? Aí é por gestos, mas também com toque, porque só gesto não vai comunicar, porque se a pessoa também tem uma deficiência visual, né? Se ela é surda e cega, então precisa ser no toque, enfim. Isso precisa ser respeitado e tá aí como um princípio colocado aí no artigo 3º da LDB, que trata de todos os princípios, né, da educação. Vamos ver agora o 4º artigo da LDB? Olha aqui, o artigo 4º, ele fala do dever do Estado, né? Ele fala da educação como um direito, portanto, é um dever do Estado. Então, olha só, artigo 4º, artigo 4º, dever de quem? Do Estado. Estado não é só os estados, tá? Quando fala aí Estado com letra maiúscula, são todas as esferas. É município, estados, Distrito Federal e União, ok? Então, é dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, tem que ter garantias. Quais são essas garantias, né? É o mínimo, né? É o mínimo que o Estado tem que oferecer para que o direito à educação seja preservado. 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizados da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, isso aqui é educação básica, tá? Educação básica, certo? Ok? Bom, é educação básica, mas aqui não está toda a educação básica. Atenção, hein? Muito cuidado, porque está falando que ela é obrigatória e gratuita a partir dos 4, ou seja, creche, que é de 0 a 3 anos e 11 meses, não é nem obrigatória e não necessariamente gratuita, tá? Os estados e municípios até ofertam a creche, né? Mas o que é obrigatório é a matrícula a partir dos 4 anos na pré-escola, e a pré-escola compreende 4 e 5 anos, certo? É 4 e 5 anos, tá? 4 e 5. Ensino fundamental
dos 6, dos 6 aos 14, né? E o ensino médio até os 17, belezinha? Educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. Bom, estou falando aqui da gratuidade. E quando eu estou falando gratuidade até 5 anos, eu estou falando da gratuidade também das creches. Mas eu não estou falando da obrigatoriedade. Tá? Então, cuidado aí, porque as bancas também vão explorar esse pequeno detalhe, tá? Terceiro, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal, olha, a todos os níveis, tá? Etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. O que significa isso? Que qualquer estudante com deficiência, com altas habilidades de superdotação ou com algum transtorno do desenvolvimento terá escolarização gratuita na rede regular de ensino. Não precisa ir para uma escola especializada, mas é preferencialmente na rede regular de ensino, na escola normal, na escola comum, que serve a todos os estudantes. Veja, e é para todos os níveis. É creche, é pré-escola, é ensino fundamental, é ensino médio, para todos os níveis, para todas as etapas e também para todas as modalidades. Quais são as modalidades? Educação de jovens e adultos, ensino técnico profissional, educação quilombola, educação indígena, enfim, várias modalidades de ensino também tem que atender as pessoas com deficiência, com transtorno do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação. Tudo bem? Olá! Outro dever, né? Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluírem na idade própria. Quem é que não concluiu o ensino na idade própria, senão o jovem e o adulto? E aqui eu estou falando de EJA, certo? EJA, Educação de Jovens e Adultos, certo? Oferta pública e gratuita de ensino fundamental e ensino médio para a EJA. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, o Estado tem o dever de ofertar o quê? A educação básica, tá? Tem o dever de ofertar a educação básica. O que for além da educação básica, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero... Aí é segundo a sua capacidade. O que é isso, a sua capacidade, né? A capacidade de cada um. Bom, se eu passar no vestibular de uma universidade pública, ok, eu vou continuar estudando de forma gratuita. Mas se a minha capacidade não passar no vestibular, eu vou ter que ir. Eu quiser frequentar uma faculdade, eu vou ter que ir para uma faculdade particular, ok? Então, o Estado não é obrigado a ofertar vagas no ensino superior, né? Em outras instâncias, né? Outros níveis elevados, né? De pesquisa, de criação artística. Aí é segundo a capacidade de cada um, ou seja, é vestibular, tá? Vestibular. Se você passar, ok. Se você não passar, a obrigação do Estado é com a educação básica. Belezinha? Sexto, oferta de ensino noturno
regular adequado às condições do educando. O que significa isso? Que eu tenho que ofertar o ensino noturno regular para jovens, adolescentes, né, que não puderem frequentar a escola no período diurno, porque já estão no mundo do trabalho. Então, os jovens que estão terminando o ensino fundamental e estão no ensino médio, que já trabalham como jovem aprendiz, né, como estagiário, aí ele pode frequentar a escola regular. Ele não precisa parar a escolarização, esperar atingir a idade para ir para um curso de EJA. Ele tem garantido, né, a oferta no período da noite. Então, ele vai estudar de noite porque durante o dia ele trabalha. Belezinha? Olha aí, ainda, né, em relação ao direito à educação, dever do Estado, o que a gente tem? Olha, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, né? EJA, certo? Ó, EJA, com características e modalidades adequadas às suas necessidades, disponibilidade, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. O que é isso? É aquele estudante que trabalha, por exemplo, por turnos, né? Uma semana, 15 dias ele trabalha num turno, depois ele pega outro turno e isso às vezes impacta no horário da escola e a escola, ele está faltando, eu vou eliminar a matrícula dele. Não, se ele está faltando por motivo de trabalho, a escola tem que propor ali algumas atividades, recompor ali essas ausências e permitir que esse estudante frequente a escola quando ele estiver com essa disponibilidade, tá? Então, é facilitar a vida do estudante e não impedi-lo de estudar, tá? Não colocar mais barreiras para além daquelas que a vida já acabou imprimindo, né, para esse estudante jovem e adulto, tá? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ou seja, a escola não pode desassistir este estudante. Uma vez matriculado, tem programas que a escola recebe, ou materiais, ou verba, e ela tem que utilizar isto em função, né, das necessidades dos estudantes. Então, ofertando ali o material didático escolar, ofertando transporte, alimentação, né, e também assistência à saúde. Nono, padrões mínimos de qualidade do ensino definidos como a variedade e a quantidade mínimas por alunos de insumos, ou seja, recursos, né? Aquilo que a escola vai ofertar, olha, indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem, adequados à idade, às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante provisão de móveis, tá? Mobiliário, carteira, equipamento, olha aqui, ó, equipamento, materiais pedagógicos apropriados, ou seja, a escola tem que estar equipada para receber adequadamente esses estudantes, tá? Décimo, vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental, olha, mais próxima da sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade, ou seja, 4 anos de idade está ainda na educação infantil, tá? É a segunda etapa da educação infantil. A primeira é a creche, a segunda é a pré-escola, que é para 4 e 5 anos, certo? Então, fez 4 anos, vaga garantida na escola, tá? 11º, alfabetização plena e capacitação gradual para, e esse aqui, inciso é recente, tá? Então, se liga porque cai em concurso.
Alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, ou seja, não dá mais para a gente aceitar uma sociedade com pessoas iletradas, com pessoas não alfabetizadas ou pessoas alfabetizadas só para codificar e decodificar símbolos, né? Faz ali uma leitura mecânica, mas não é capaz de interpretar. Então, quando está falando aqui de alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura, olha, é leitura e interpretação, é leitura e escrita, né? Ser capaz de ler e interpretar adequadamente textos, certo? Então, é para acabar com essa esparrela de fingir que alfabetizou e ficar ali só na superficialidade, ok? E o artigo 4º ainda foi inserido, né, o 4A, que é assegurado atendimento educacional durante o período de internação, ou seja, o estudante que estiver hospitalizado, ele tem garantia de escolarização, tá? Ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, ou seja, às vezes esse estudante está em casa recebendo tratamento de saúde médico e ele tem também o direito de ser escolarizado. Portanto, né, e se ele ficar por um tempo prolongado, é direito dele, né? Conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera da sua competência federativa. Que competência federativa é essa? Município, estados, Distrito Federal e União. Belezinha? Vamos ver como é que essas questões caem nos concursos, como é que as provas acontecem? Bora lá! Primeira questão, 2021. Opa, deixa eu pegar aqui. Isso, ó. Alternativa e concursos, Prefeitura de Modelo, Santa Catarina, professor de educação infantil. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, o artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de exceto, eu estou procurando a alternativa errada, tá? Ó, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Está ok, né? Está correto, então não é a alternativa que nós estamos procurando. B, a educação básica organizada em pré-escola e ensino fundamental. A educação básica, né? Ela não é só pré-escola e ensino fundamental. Ela é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, já de cara aqui a gente já identificou a nossa alternativa, mas vamos ver as demais. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, transversal, ou seja, vai perpassar aí toda a escolarização, ó, a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Correto? É isso mesmo, tem que atender a todos, preferencialmente na rede regular. D, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Sim, as condições do educando de trabalho, de necessidade, e às vezes não é só de trabalho, às vezes o educando faz um tratamento médico e ele precisa se ausentar ali durante o período diurno, e então ele tem que ter a oferta do ensino regular, e não é EJA, hein? É regular noturno, tá? E padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento e ao processo de ensino e aprendizagem. E também está correto, né?
porque fala ali de todos aqueles recursos, não só os físicos, mas aqueles também oriundos de verbas que as escolas recebem. Portanto, acho que você gabaritou aqui junto comigo, porque essa aqui eu tenho certeza que você estava ligado na explicação, gabaritando qual? A alternativa B da nossa primeira questão. Bora lá fazer mais. Segunda questão, 2014, da FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, TJ, né, de Goiânia, Goiás, né, desculpa, analista judiciário, prova para pedagogo, né, TJ é o Tribunal de Justiça, tá? De Goiás. A educação escolar, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 93, 94 e 96, é dever da família e do Estado. Ó, cabe ao Estado garantir, a partir da nova redação do artigo 4º, instituída pela Lei 12.796 de 2013, o quê? Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 14 anos de idade? Dos 6 não, né? Mas dos 4 aos 17, não dos 6 aos 14. Dos 6 aos 14 seria só do ensino fundamental. E aqui a gente está falando educação básica, que é dos 4 aos 17, educação infantil, ensino fundamental e médio. Tá? B. Educação infantil e ensino fundamental obrigatórios e gratuitos. Quer dizer, só a educação infantil e o fundamental, cadê o médio? Né? O ensino médio. Também tá errada. C. Ensino fundamental e ensino médio obrigatórios e gratuitos. Ué, e cadê a educação infantil? Né? Cadê a pré-escola, né? 4, 5 anos, cadê? E depois a creche, que a gente viu no outro inciso, tá? Então, ó, educação básica obrigatória e gratuita a todos que desejarem cursá-la. A todos que desejarem? Ué, se ela é obrigatória, não é se eu quero, né? Se é obrigatória, se eu sou obrigada a matricular, não é porque eu quero matricular, né? Então, também está equivocado. Só pode ser nossa alternativa E, né? Vamos lá, ó. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Perfeito! Gabaritou junto comigo? Segunda questão, gabaritou aí a alternativa E? Bacana. Vamos lá, tem mais. Terceira questão, 2019, banca NC da Universidade Federal do Paraná, Itaipu Binacional, profissional de nível universitário júnior, concurso de pedagogia. Vamos lá. Artigo 3º da LDB enfatiza que o ensino será ministrado com base em princípios, beleza, né? O artigo 3º inteirinho fala só de princípios, são 14 agora, hein? Se liga. A respeito do assunto, considere os seguintes princípios, e aí a gente vai ver os princípios, tá? E, ó, são princípios que compõem o artigo 3º da LDB, e aí a gente tem que ver quais desses aqui são ou não princípios. Vamos lá? Ó. 1. Gestão democrática do ensino público, beleza, na forma dessa lei e da legislação do sistema de ensino. Ok, até aqui, esse aqui tá beleza. Valorização da experiência extraescolar, belezinha, é para valorizar mesmo, né? Aqueles conhecimentos que o estudante já traz. 3. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Beleza, também, né? 4. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Com certeza, né? Tem que ter essa vinculação. A escola não está aqui apartada do mundo. 5. Consideração com a diversidade étnico-racial. Ok, perfeito. Então, as 5 frases aqui, né? Os 5 princípios estão de acordo com o artigo 3º da LDB. Então, vamos lá.
3 e 4 apenas? Não. 3 e 5 apenas? Não. 1, 2 e 4? Não. 1, 2 e 5 não. 1, 2, 3, 4 e 5. A alternativa correta, que eu tenho certeza que você gabaritou junto comigo, alternativa E. Bora lá responder a quarta? Então, agora, ó, questão 4. 2019, Instituto Machado de Assis, Prefeitura de Tomé-Açu, professor da Educação Infantil. Conforme o artigo 4º da LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante algumas garantias, exceto... Bom, quando está falando de exceto, de exceção, a afirmativa que seja falsa, a gente está procurando a alternativa errada. Escreva sempre assim do lado da questão para você não ser pego de surpresa e equivocadamente assinalar aí a primeira alternativa que for a correta. Tá? Então, A. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E aí, correto ou errado? Errado, muito bem, é logo a primeira alternativa errada, né? A exceção. Por quê? Ensino fundamental só não. É ensino fundamental e ensino médio, né? Obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, ou seja, o público da EJA. Então, veja, o público da EJA tem que ser atendido tanto pelo ensino fundamental quanto pelo ensino médio, ok? B. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Corretíssimo, né? A educação básica é isso mesmo, ela é obrigatória e ela é gratuita, desde os 4, que é a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, até completar o ensino médio com 17 anos. Se percorrer aí a escolaridade tudo certinho, né? C. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Perfeito. Gratuita, né? A educação infantil até 5 anos, de 0 a 5 anos. Por que educação infantil? Ela vai abarcar tanto a creche, né? Quanto a pré-escola, certo? E aí vai pegar creche, né, de 0 a 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, 4 e 5 anos. Então, a educação infantil vai até os 5 anos, porque com 6 já vai para o ensino fundamental. D. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Isso aqui é a capacidade de cada um, vestibular. Né? Eu não tenho vaga para todo mundo, eu tenho que criar um sistema que alguns entrem e outros não, né? Então, é o vestibular, capacidade de cada um de cursar aí o ensino superior. Bem, então, tenho certeza que você gabaritou aqui comigo também. Questão número 4, gabarito correto, letra A, né? Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive os que não tiveram acesso em idade própria, não. É ensino fundamental e médio, beleza? Bora lá fazer a última? 2020, Banca FAUEL, Prefeitura de Assis Chateaubriand, Paraná, professor de educação infantil. Ó, a LDB afirma no seu artigo 4º que haverá vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar quantos anos? Quantos anos essa criança tem que ter que vai matricular? Com 2 anos de idade?
3 anos de idade? 4 anos de idade? Sim, a partir de 4 anos de idade. Completou 4 anos de idade. Meu filho completou 4 anos de idade no dia 27 de agosto. 27 de agosto tem vaga garantida na escola de educação infantil. Meu filho fez aniversário dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro, completou 4 anos, tem direito à vaga numa escola pública de educação infantil pré-escola com 4 anos de idade. E 5, não, né? É com 4 anos, é dos 4 aos 17. Portanto, nosso gabarito correto da questão 5, a alternativa correta, alternativa C. Tudo bem? Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço você por ter me acompanhado aqui em mais esse vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários aquele assunto que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos. Beijo grande, até o próximo vídeo.